E a partir de agora a gente começa o módulo em que nós vamos falar sobre produtividade e técnicas de estudo. É óbvio que para que você alcance a sua aprovação em concurso público, você precisa adotar técnicas que vão potencializar o seu aprendizado. É como eu sempre digo, imaginemos que você queira sair de uma cidade e ir a outra. Por exemplo, você está em São Paulo, você quer ir ao Rio de Janeiro. É possível que você vá a pé. Sim, vai demorar alguns dias, mas com persistência e paciência, você vai fazer essa viagem a pé, vai chegar. Você pode fazer também de bicicleta. É um pouco menos demorado que a caminhada a pé e também você vai chegar. Você pode fazer isso de carro, que é bem mais rápido do que se você for de bicicleta, e você vai chegar. Você pode fazer isso de helicóptero. É bem mais rápido que o carro e também você vai chegar. Ou você pode fazer isso de avião, o método, no caso, mais rápido, e você também vai chegar. Ou seja, quando você quer sair do ponto A para o ponto B, existem vários meios de você fazer isso. E a maior parte desses meios vai te fazer chegar até o destino. Mas a grande questão não é se você vai chegar ao destino, mas é como e em quanto tempo você vai chegar ao destino. O quanto esse modo que você vai escolher vai te impor em termos de sacrifício, em termos de dedicação e o quanto ele vai tomar do seu tempo. Em se tratando de preparação para concursos públicos, é óbvio, você quer ser aprovado, aprovada, no menor tempo possível e, obviamente, você quer que isso te custe o mínimo sacrifício possível. Quanto menos doloroso for, quanto menos você ter de se sacrificar para alcançar a sua aprovação, eu tenho certeza que você vai se esforçar para ser assim. As técnicas de estudo, então, elas são diferentes veículos para se chegar ao objetivo da aprovação. Você pode ir a pé ou pode ir de avião. Em ambos os casos você vai chegar, mas ir de avião, Rio-São Paulo, é muito mais inteligente, é mais rápido e é menos sacrificante. Portanto, as técnicas que você vai aprender nesse módulo, lembre-se, elas têm exatamente este objetivo: fazer com que você potencialize a sua rotina de estudos para que você passe mais rápido com menos sacrifício. É óbvio que não há fórmulas milagrosas e não há nenhuma forma de você conseguir eliminar todo o sacrifício, toda a dor que esse processo de se preparar para concurso requer. Mas, utilizando as técnicas que você vai aprender comigo agora nesse módulo, você vai conseguir melhorar e muito o seu desempenho. Uma informação muito importante é a seguinte: qual é a técnica de estudo mais fácil, simples e eficiente do mundo? Nesse contexto, você fala, peraí, professor, quer dizer que eu posso ir a pé, eu posso ir de bicicleta, carro, helicóptero e avião. Eu sei, dentre todos esses, que o avião é a forma mais rápida. Mas em se tratando de técnicas de estudo, professor, eu já vou falar de tanta coisa, tanta técnica de estudo hoje, o que mais se encontra na internet, no YouTube, no Google, no Facebook, são pessoas ensinando outras a adotarem essa ou aquela técnica de estudo. Qual é a técnica, então, mais simples, fácil e eficiente do mundo? A minha resposta é aquela que melhor se adapte ao seu perfil. É óbvio que cada estudante tem um perfil, cada pessoa tem um histórico de aprendizado e tem ah, um, uma, como se fosse um perfil de estudante. Por exemplo, aquela pessoa que vem, que agora está estudando para concurso, mas vem de uma vida acadêmica, tanto lá no ensino fundamental, ensino médio, às vezes no ensino superior, muito bem aquecida, a pessoa sempre gostou de estudar, sempre teve facilidade com estudos, aprende com uma relativa facilidade. Essa pessoa, obviamente, ela vai ter um perfil e ela vai ter certa facilidade com determinadas técnicas. Agora, a pessoa, por exemplo, que nunca gostou de estudar, que fez um ensino fundamental, um ensino médio, às vezes um ensino superior, assim, só cumprindo o necessário para conseguir passar. É óbvio que essa pessoa ela vai ter uma outra estrada, um outro caminho. O meu objetivo aqui, por óbvio, não é te fazer ficar se lamentando se eventualmente lá no passado você não foi o estudante que hoje você sabe que deveria ter sido. Não é esse o objetivo. O nosso objetivo é transmitir para você aquilo que nós colocamos em prática, aquilo que fez sentido para nós, que causou resultados, gerou resultado para nós. E isso a gente resolve
transmitir. Portanto, não é o objetivo desse treinamento te dizer todas as técnicas de estudo que existem, mas dizer aquelas que nós aplicamos, adaptamos e que deu resultado para nós. Mas isso não significa que você deve tomar as técnicas a ferro e fogo e dizer eu vou fazer exatamente desse jeito porque tem que ser assim, ponto final. Não, monstro. Adapte as técnicas ao seu perfil. Você aprende a técnica, coloca em prática e se no decorrer do caminho você perceber que talvez fazendo um pouquinho diferente vai ser melhor, faça, teste. Técnica é isso, você ouve, aprende, aplica, se não der certo você adapta, não der certo você adapta, tudo são testes. Não tenha medo de modificar, de customizar o seu perfil, porque a técnica mais fácil, simples e eficiente do mundo é aquela que dá certo para você, é aquela que te traz resultados. E como é que você vê isso? É simples, você precisa monitorar desempenho. Eu tenho falado disso aqui ao longo do treinamento. Monitore o seu desempenho. E neste módulo nós vamos falar mais ainda sobre monitorar desempenho. Nesse contexto, como é que você avalia se a técnica que você está adotando é boa ou não? Ora, você tem lá o seu desempenho antes de aplicar a técnica. Professor, antes de aplicar a técnica eu acertava 62% das questões de gramática. Daí eu passei a estudar com uma nova técnica e 2 meses depois eu fiz um novo apanhado estatístico e agora eu estou acertando 80% das questões de gramática. Maravilha, parabéns, a sua técnica está dando resultado porque você saiu de 62 para 80. Significa que se você continuar a aplicar essa técnica, você vai ampliar o seu rendimento para 85, 90, 95, quem sabe 100% das questões. Entendeu a ideia? Então, a técnica funciona, ela é eficiente quando ela te faz elevar o seu nível de desempenho nas provas de concurso. Tudo bem? Ótimo. Tendo isso em mente, tendo esse cenário em mente, eu tenho ainda uma última coisa para te falar antes de concluir essa aula. Quando a gente aplica técnicas de estudo, existe uma grande armadilha na qual praticamente todos os estudantes caem. Preste muita atenção. Você pegar um livro e ir lendo página por página, não vai te levar a lugar nenhum. Vai acontecer de você terminar ali de ler aquele livro ou até terminar de ler o capítulo e não guardar nenhuma informação, você pega uma questão sobre aquele assunto para resolver e você erra de forma catastrófica. Então, estudar não é simplesmente uma questão de ler. Ah, eu vou abrir o livro, eu vou ficar lendo. Não, por quê? Porque o aprendizado ele é composto de 2 etapas. A etapa passiva e a etapa ativa. Passiva é quando você recebe informações. Ou seja, você assiste a uma aula, você lê um livro, uma apostila, um arquivo em PDF. O que você está fazendo? Você está absorvendo informações, você está fazendo um input, você está jogando informações para dentro da sua mente, do seu cérebro. Muita gente acha que estudar é só isso, é só jogar informações e fica aí nessa etapa. E por isso não consegue ter o desempenho que deveria. Porque é preciso que você cumpra a segunda etapa do aprendizado, que é o output. É você fazer com que a informação saia. Ela entra e ela precisa sair. E como é que ela sai? Usando as técnicas de estudo que nós vamos aprender ao longo deste módulo. Técnicas de memorização, técnicas de esquematização, leitura dinâmica. Veja, nós temos aqui algumas técnicas, leitura dinâmica nem tanto, mas as anteriores são técnicas que vão fazer o output, ou seja, você vai entender como levar para fora o conhecimento. Você absorve, ele entra na sua mente e você leva esse conhecimento para fora a fim de que o aprendizado se conclua. Por exemplo, você lê um capítulo do livro, aí você pensa, não, agora eu vou fazer um mapa mental sobre esse capítulo. À medida que você desenha o mapa mental, o que você fez? Você pegou o conteúdo do livro, ele passou pelo seu cérebro, você entendeu, você raciocinou a respeito e você vai avaliar dentre essas informações que você jogou para dentro da sua memória, do seu cérebro, quais delas você vai colocar no papel. Ou seja, você vai fazer com que o conhecimento que entrou, ele saia na forma de um esquema mental, de um mapa mental. E aí, quando você faz esse mapa mental e depois você retroalimenta esse processo, ou seja, você fez um input, output, pega o mapa, input, faz uma questão, output, pega o mapa, revisa, input, faz uma nova questão, output, pega o mapa, input, ensina aquele assunto para alguém ou para a parede, output. Ou seja, quando você vai desenvolvendo esse ciclo de etapa ativa, etapa passiva, entra, sai, você aprende efetivamente o conteúdo e, óbvio, quando isso acontece, você consegue memorizar esse conteúdo e ele fica disponível aqui para que você o utilize na hora da prova. Agora, qual é a grande armadilha
que a maioria das pessoas, na qual a maioria das pessoas cai? É simples. Como eu disse, pegar um livro e sair folheando página por página como quem lê uma revista é algo que é rápido. Sim, se você pensar, quanto tempo você demora para ler 100 páginas de um livro? Sei lá, 1h30, 2, não sei, a sua velocidade de leitura. Agora eu pergunto, só ler essas páginas do livro vai adiantar? Não, não vai adiantar. É preciso que você, além do input, faça o output. Só que esse output toma tempo. Ou seja, você leu lá 30 páginas do livro e diz, agora eu vou fazer um esquema mental. Você para fazer o esquema mental, seja manuscrito ou até mesmo num sisteminha, num site, isso vai tomar tempo. E aí o que acontece? Aquilo que você antes, vamos imaginar, demorava 2 horas para ler 100 páginas. Aplicando essa técnica do input e do output, ou seja, da etapa ativa e da etapa passiva, pode ser que você demore 2 horas e consiga avançar só 30 páginas. E a armadilha está aí, porque aí a pessoa fala, poxa, hoje foi muito pouco produtivo, eu só consegui ler 30 páginas em 2 horas, eu lia 100. Aí a pessoa para de usar as técnicas de estudo porque ela tem a sensação de que está avançando muito lento. Mas isso é uma ilusão. Por que é uma ilusão? Por quê? Quando a pessoa lê simplesmente 100 páginas em 2 horas, só o input, o que acontece? Ela não retém as informações e tem a necessidade de reler, de fazer um retrabalho muitas vezes. Às vezes ela vai precisar pegar aquele assunto e ler 3, 4 vezes para ver se daí ela consegue extrair alguma informação. Ao passo que quando ela para desenvolver o input e o output, ela consegue avançar mais lento, mas na verdade ela não avança de forma mais lenta. Pelo contrário, ela avança de forma mais rápida, porque ela não vai ter a necessidade de voltar naquele mesmo assunto e ler aquelas mesmas 30 páginas do livro. Então antes ela lia 100 páginas em 2 horas. E acha que estava assim, nossa, hoje um dia rendeu. Mas aí ela tem que pegar e ler essas 100 páginas 3, 4, 5, 6 vezes. Com as técnicas que você vai aprender aqui neste módulo, você não vai ler 100 páginas em 2 horas, você vai ler 30. Vai fazer um esquema mental, por exemplo. Com a diferença de que depois você não precisa mais voltar aquelas 30 páginas. Você vai agora apenas ficar fazendo a revisão do seu esquema mental. Então, você aparentemente, no primeiro momento, vai estar caminhando de forma mais lenta. Mas não se deixe iludir. Você, na verdade, vai estar caminhando de forma mais rápida. Porque, ao invés de você fazer um estudo que você precise refazê-los várias vezes, você vai fazer uma vez e de forma definitiva. Você pega um livro, vai fazendo os esquemas mentais. No final, você já não lê mais o livro. Você já leu o livro. Você fez os esquemas mentais e já notou o que é mais importante. Agora, o que você vai fazer? Revisar os seus esquemas mentais e fazer questões de prova. Você vai avançar no primeiro momento de forma mais lenta, mas a longo prazo você vai ganhar tempo porque não vai ter a necessidade de refazer os seus estudos. Então, entendeu a ideia? Não se preocupe, ao aplicar as técnicas, notoriamente você vai ter a sensação de que está avançando mais lento, mas isso é apenas uma sensação, ela é uma aparência, porque na verdade você vai estar fazendo um estudo sólido, estudo este que você não vai precisar refazer várias e várias vezes, tudo bem? Então, 2 coisas para a gente fechar essa aula e que você tem que guardar. A técnica de estudo mais eficiente, simples e fácil do mundo é aquela que dá certo para você. Portanto, desenvolva a adaptabilidade. Adapte, customize e faça com que a ferramenta sirva a você. Não é você quem serve a ferramenta, é a ferramenta que te serve. E segundo, não se preocupe se ao aplicar essas técnicas no primeiro momento você achar que seu estudo está lento, mas não. É um estudo solidificado que você depois vai perceber que não será necessário ficar voltando e lendo as mesmas páginas, assistindo às mesmas aulas várias e várias vezes. Uma vez bem feita vai ser suficiente, dali em seguida você só vai fazer revisões do conteúdo sintetizado que você esquematizou. Certo? Eu tenho certeza que nesse momento a ansiedade já bateu, você fala, professor, legal, tá muita enrolação esse vídeo, eu quero logo saber quais são as técnicas. Vamos lá, no próximo vídeo a gente começa a falar sobre as técnicas de estudo.